Paulo Figueiredo. Que é um erro ver a política brasileira sob o aspecto partidário. Isso porque no Brasil, só os partidos de esquerda têm alguma identidade, mas mesmo entre eles a coisa é um pouco confusa e misturada. Eu vou dar alguns exemplos. No meu Rio de Janeiro, venceu o Eduardo Paes, pelo DEM. O Eduardo antes era do MDB. Antes foi do PSDB. E antes do próprio DEM. Em São Paulo venceu o Bruno Covas, do PSDB. Não fossem as ligações históricas e familiares do Covas, né? Existiria algum inconveniente que o Covas fosse do DEM, por exemplo? Qual é a diferença ideológica do Bruno Covas, do PSDB, para o Rodrigo Maia, do DEM? Será que o eleitor sabe? As linhas são todas muito tênues. Na esquerda, por exemplo, o próprio Boulos não poderia ser do PCdoB, da Manuela W, ou anos atrás, do próprio PT. O Alexandre Calil, em Belo Horizonte, é presidente do PSD. Antes, ele foi do PHS. E antes, do PSB. Alguém sabe a diferença programática entre esses partidos? Então, eu acho que analisar a eleição pela perspectiva partidária no Brasil pode ser interessante para fazer reportagem, mas do ponto de vista do sentimento dos eleitores, para mim, diz muito pouco, exceto no que diz respeito a esse repúdio quase que universal a todos os partidos de esquerda, já que são os únicos que eu estou dizendo aqui que têm alguma identidade. Agora, tem outra perspectiva que vem sendo muito repetida por aí e eu queria abordar. Eu tenho ouvido muito falar sobre isso, né? Então você pega no Rio, a gente conversou um pouco sobre isso ontem na nossa cobertura das eleições, né, Paulo? Você pega, por exemplo, no Rio, 54% de não voto, né? E que é a soma das abstenções, brancos e nulos. E 45% de não voto em São Paulo. Então, me parece equivocada essa leitura que vem sendo repetida de que a sociedade reverteu os seus desejos conservadores e anti-establishment e que está focando em candidatos de centro ou não extremistas, seja lá qual for o nome, porque qualquer nome que não seja de centro é considerado extremista no Brasil. Eu, alternativamente, sugiro que talvez tenha havido um outro fenômeno. Tenha havido uma incapacidade desses grupos conservadores e anti-establishment de lançarem os seus candidatos competitivos. E a gente já falou sobre isso aqui no programa. Muito disso tem a ver com a incapacidade do presidente de construção de um partido e de quadros. Aliás, esse é o estado normal no Brasil. No Brasil, o povo há muitos anos viveu aprisionado numa dicotomia uma dicotomia falsa, na verdade, entre o PT e o PSDB, onde ele não tinha nenhum candidato de direita para poder votar. Então, a quantidade de gente que votava no candidato do PSDB, porque na verdade estava votando contra o PT, era gigantesca. O povo vota de acordo com as opções que tem, né? Ou dá para dizer que o Russomano ou o Crivella são conservadores anti-establishment. Não dá, né? Ambos foram apoiadores do PT, esse último, o Crivella, foi ministro de Dilma Rousseff. Eram esses os candidatos bolsonaristas que foram derrotados? Me façam um favor, né, gente? O eleitor não é idiota. Aliás, talvez a grande lição aprendida pelo eleitorado nesse ano, essa sim, tenha sido que depois de Witzels, Dórias, Joyces e etc., é que não basta um candidato aparecer fazendo arminha com a mão e dizer que mata bandido, que é duro com bandido, etc., etc., que ele é um autêntico conservador. Acho que a desconfiança do eleitor aumentou muito. E nesse sentido, pode sim ter havido um amadurecimento. O que os números não me deixam dúvida é o seguinte: metade do eleitorado, ou uma parte gigantesca, talvez quase metade do eleitorado, não se sente representada por nada do que estava aí. E por isso eles não votaram em nenhum dos candidatos que estão aí. Então, eu acho que quem acha que o brasileiro abraçou de novo a velha política não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil.